Dizer do meu orgulho de ser juiz dessa corte, como falou. De termos a maior colegialidade da história desta corte, eu não tenho dúvida disso. E de ter o orgulho de ter a colega e os colegas que nós temos. E nesse sentido, cumprimento a todos na pessoa da única mulher que compõe esse colegiado, a ministra Carmen Lúcia, que é minha amiga de longa data. Olá, seja bem-vindo ao Redação BR Jogo Político. O que faria um dos homens mais poderosos do Brasil chorar em público? A versão oficial diz que foram lágrimas de emoção por uma homenagem de 16 anos de carreira no STF. Mas e se o motivo for outro? E se as lágrimas não forem de gratidão, mas de desespero? Essa é a tese que vamos analisar hoje. Um choro que, para muitos, não convence e que pode ser o sintoma mais visível do efeito Magnitsky e da pressão internacional que começa a sufocar os poderosos em Brasília. O vídeo que vamos assistir na íntegra desconstrói o teatro da homenagem e conecta as lágrimas de Dias Toffoli ao seu histórico controverso e ao medo das consequências que podem estar por vir. Fique atento a 3 pontos-chave. Primeiro, a desconstrução da homenagem. Por que o ato é visto como um culto à própria imagem dentro de uma bolha, desconectada da realidade do povo? Segundo, o histórico de Toffoli. Como a análise conecta o choro de hoje a decisões passadas, como a anulação da Lava Jato, o caso amigo do meu pai e a criação do inquérito das fake news. E terceiro, o motivo real. A tese de que o choro é, na verdade, um sinal de fraqueza diante da pressão internacional. Agora, sem cortes, vamos à análise que revela o que pode estar por trás dessas lágrimas. Falando do nosso país, falando ainda sobre Brasília, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, chorou durante a sessão de ontem, ao ser homenageado pelos colegas pelos 16 anos desde a sua posse na corte. A homenagem foi aberta pelo presidente do STF, Edson Fachin, que destacou a trajetória de Toffoli e seu papel na defesa da democracia e da independência do judiciário. Essa palavra para emocionado dizer do meu orgulho de ser juiz dessa corte, como falou. De termos a maior colegialidade da história desta corte, eu não tenho dúvida disso. E de ter o orgulho de ter a colega e os colegas que nós temos. E nesse sentido, cumprimento a todos na pessoa da única mulher que compõe esse colegiado, a ministra Carmen Lúcia, que é minha amiga de longa data, como sou de todos. E dizer, senhor presidente, a honra que tenho de ora ser presidido por Vossa Excelência. Um homem do interior como eu, presidido por Vossa Excelência. Um homem do interior como eu, um homem que laborou na vida pelo estudo e pelo trabalho, e que galgou estar nessa, que é a cadeira de presidente do maior poder judiciário do mundo. Pois é, Gutapini, de volta comigo aqui no nosso telão. Toffoli completando 16 anos no Supremo Tribunal Federal, recebeu esta homenagem aí de seus colegas de corte. Nesses 16 anos, muita coisa realmente aconteceu, não é, Gutapini? Inclusive a autorização que ele deu a Lula para sair da prisão e para se encontrar, para poder se encontrar com familiares em São Bernardo. Enfim, teve uma série de autorizações que ele concedeu ao então ex-presidente da República, que estava preso em Curitiba. Dani, 16 anos.
quase aí 2 décadas, como o tempo passa, o que não passa é a nossa vergonha de ter esse tipo aí de pessoa na nossa Suprema Corte. Ele que foi advogado do PT e hoje está aí ocupando uma das cadeiras do Supremo Tribunal Federal, ele que foi apontado aí nas investigações da Lava Jato como o amigo do meu pai, que saiu lá na capa daquela revista Cruzoé, que teve a censura aqui no Brasil. Então, uma vergonha. Ele que protagonizou também aquele julgamento de regulamentação das redes sociais, proferiu um voto que tinha um decálogo contra a desinformação, como se ele fosse aí um Moisés do judiciário, colocando ali quais seriam os requisitos para que as comunicações se mantivessem aí no ar. Realmente era um decálogo da censura. Ele também que chegou a dizer que os ministros do Supremo têm representatividade. Eles são absolutamente legítimos de ocuparem aquelas cadeiras, porque quem os indica é o presidente da República, que foi eleito, e depois eles são aprovados também pelo Senado, que também são eleitos. Então, por conta disso, eles teriam milhões de votos. Quem não se recorda que ele falou isso numa sessão do Supremo, no julgamento lá da questão do Marco Civil, de regulamentação das redes sociais. Então, Dani, chega a ser repugnante ouvir qualquer tipo de homenagem a esse ministro, esse choro que não convence a ninguém. É uma emoção que a gente não sabe de onde vem. Só se realmente a gente entender que eles vivem numa realidade alternativa. Porque do que eles têm para se orgulhar? O que eles têm para mostrar aí para a sociedade? Pelo contrário, pesquisa atrás de pesquisa mostra o quanto a sociedade brasileira não confia no Supremo Tribunal Federal. Então, Dani, lamentável. E como eles estão emocionados, né? Não é o primeiro ministro aí que chora diante das câmeras, sempre diante das câmeras. O que a gente espera, Dani, no fundo, é que de alguma forma a consciência aí desses ministros esteja começando a despertar, porque a gente tem aquela esperança no ser humano, né, Dani? Se a gente não tiver, é complicado continuar vivendo. Mas, enfim, não convence, é um choro que não se justifica pela história do ministro aí no Supremo Tribunal Federal. Parece mais um efeito Magnitsky mesmo. Pois é, de volta aqui com você, Eduarda Campopiano, para te ouvir também. São 16 anos do ministro Dias Toffoli no Supremo Tribunal Federal, o ministro que anulou todas as provas obtidas pela Operação Lava Jato contra Lula. É engraçado como o Supremo Tribunal Federal às vezes parece que virou um culto à própria imagem dos próprios ministros, né? Você não vê nenhuma homenagem real sendo movida para os ministros do STF sem ser pelos próprios ministros do STF. Nesse caso é o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal decide homenagear o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal. Então eles ficam ali dentro, um homenageando o outro, um fazendo carinho na cabeça do outro, apertando a mãozinha do outro, falando parabéns, você é muito bonitinho. É como se eles estivessem olhando no espelho o tempo todo. O Supremo Tribunal Federal virou um culto à imagem dos ministros, né? Como a Guta já mencionou, foi o homem que trabalhou para descondenar o presidente Lula, porque ele nunca foi inocentado, mas ele foi descondenado. Não é juiz de carreira, chegou no cargo mais alto do judiciário brasileiro sem nunca ter sido juiz. E aí vem e chora, e se debulha, e para tentar comover as pessoas. E é engraçado porque são pequenos errinhos que mostram pra gente como existe militância infiltrada na mentalidade dos ministros mesmo. Você vai ver quando ele vai agradecer aos colegas, ele não agradece aos colegas, ele agradece aos colegas e à colega. Porque aparentemente nem de português os ministros estão entendendo muito, né? É sempre bom a gente relembrar que não existe bom dia a todos e a todas. Não existe aos colegas e à colega. Na língua portuguesa, o masculino também é a forma neutra de se referir a um coletivo de pessoas. Então é redundante e é errado até. É um vício de linguagem você falar dessa forma. Não é juiz de carreira, é cheio de vício de linguagem, mas tá lá se debulhando em lágrimas porque o próprio colega dele decidiu mover uma homenagem a ele. Para nós, também é motivo de lágrimas, mas não são lágrimas de alegria.
Muito bem, Eduarda Campopiano. Deixa eu receber agora aqui no nosso telão a Berenice Leite, nossa comentarista. Bom dia, Berenice. Seja muito bem-vinda, sempre muito bom tê-la conosco. Bom dia, Daniel. Bom dia, Duda e Guta. Que bom estar com vocês hoje. Claro, nossa audiência qualificada. Muito bem, saindo do choro de Dias Toffoli para o sorriso da Berenice Leite. Deixa eu te perguntar, Berenice, trazendo você aqui para o nosso assunto, nós estamos falando sobre o choro de ontem de Dias Toffoli na homenagem que recebeu de seus colegas da Suprema Corte. Toffoli, que inclusive foi o responsável pela libertação de Luiz Inácio Lula da Silva ao anular todas as provas da Operação Lava Jato. Tempos depois, em 2023, ele chegou a chamar a prisão de Lula de armação, falou que foi um dos maiores erros da história do país e agora ele completa 16 anos de história no Supremo Tribunal Federal. É, um histórico vergonhoso, 16 anos de história, uma história que poderia ficar debaixo do tapete, né? Mas convenhamos, ele ganhou muito dinheiro também nesses últimos anos, né? Inclusive, ele não é o único ministro que tem ali escritórios de advocacia que ganham milhões de reais atendendo, inclusive empreiteiras, né? A esposa dele, por exemplo, é advogada, trabalhou dentro desse processo envolvendo a empreiteira da Odebrecht, que hoje chama Novo Honor, teve que trocar de nome, né? Para tentar tirar a mancha da corrupção nos últimos anos, inclusive da Lava Jato. Então, a gente percebe que é mais um ministro, uma indicação política que acabou contaminando o nosso poder judiciário. Dias Toffoli é uma vergonha para o judiciário brasileiro. A Duda Campopiano falou muito bem, não é um juiz de carreira, né? O que ele tem para ser ministro do STF? Amigo do rei, né? Foi advogado do PT, mais um homem de confiança que Lula e Dilma Rousseff colocaram ali, e já vão se completar quase 2 décadas que ele traz decisões totalmente parciais, né? Imparciais é o que a gente queria ter do nosso poder judiciário. Então, Daniel, esse choro aí não convence mesmo, e eu vou te falar, talvez, né, quando a pessoa se emociona assim, deve estar lembrando do amigo do meu pai, aquela reportagem da Cruzoé, que acabou sendo o ponto base, né, o ponto de partida, melhor dizendo, para a criação do inquérito interminável das fake news, que depois mudou de nome, teve que ser fechado, porque já tinha ali muitos anos se arrastando, hoje se chama Inquérito das Milícias Digitais, mas é graças a Dias Toffoli que várias pessoas da direita, políticos, jornalistas, influencers foram incluídos nesse inquérito interminável e até hoje são perseguidos politicamente. Então, olha, parabéns, Dias Toffoli, você é uma vergonha para o nosso país. Parece mais um efeito Magnitsky mesmo. Essa frase resume a análise. O que vimos não foi a cobertura de uma simples homenagem, mas a autópsia de um teatro. A narrativa oficial da emoção é rapidamente descartada e substituída por uma tese muito mais contundente. O choro de Toffoli é um sintoma de desespero. Os comentaristas argumentam que, diante de um histórico de decisões polêmicas e da crescente desaprovação popular, a única explicação para tamanha emoção é o medo. Medo de que o castelo de cartas, construído com base em decisões que, segundo eles, favoreceram aliados e perseguiram inimigos, esteja prestes a desmoronar sob o peso da pressão externa. Para a redação BR, a cena é emblemática. As lágrimas de um ministro do STF, que deveriam simbolizar a honra do cargo, são reinterpretadas como a primeira grande rachadura na armadura do sistema. Um sinal de que, talvez, a consciência, ou, mais provavelmente, o medo das consequências, finalmente bateu a porta. E para você, o que significam as lágrimas de Toffoli? Emoção genuína de um homem homenageado? Um teatro para comover a opinião pública? Ou o desespero de quem sente a pressão aumentar? Deixe sua análise sobre este momento marcante nos comentários. Se você acredita que a justiça está apenas começando a chegar, deixe seu like.
Inscreva-se no Redação BR Jogo Político e compartilhe este vídeo. Até a próxima!